querido. Que bom ter aqui. Tudo bem? Ele já vem com esse negócio aqui intimidador? Você não repara, não? A gente já tá com cara na cozinha. Um cavaleiro anão, o caminho do vento e um palhaço triste. As imagens, a forma de enquadrar, acaba sendo uma marca do filme. Como que a gente filma o vento, que é um elemento tão abstrato, etéreo. O vento só é visto e ouvido quando ele toca em algo. A gente tentou trabalhar com diversos campos visuais, desde o colorido ao preto e branco. A gente também tem uma parte com stop motion. A gente tenta usar linguagens mais atuais, contemporâneas, para contar essa história. A gente fez decupagem junto, teste de câmera, de lente, não para esconder nada ou para tentar transformar ele numa coisa mais aproximada do que seria uma pessoa de estatura normal, mas para dar um tratamento para o olhar. Tem uma dialética rolando aí do teatro e do cinema que é muito interessante. De diversos realizadores que têm pé nas duas coisas, justamente porque o cinema não tinha a oferecer esse campo que o teatro em São Paulo já oferecia. O cinema era um ato social, um ato de encontro. Aquilo passava a ser um lugar de troca, um lugar fundamental, né, para o crescimento e para o entendimento do ser enquanto ator daquela sociedade. A alta expectativa de um romance entre um anão e uma melancólica garçonete é o mote desse longa-metragem rodado no Jockey Club do Rio de Janeiro. O par romântico do protagonista gigante Léo é Camila Márdila, que ganhou o prêmio de melhor atriz em Sundance pelo longa Que Horas Ela Volta. O roteiro quebra o paradigma de que atores anões só podem fazer humor. Ação! É uma comédia dramática que nasceu da nossa interação com o Leonardo Reis, que participou de um programa de televisão que a gente produziu. Quando a gente começa a conhecer o Léo dos bastidores, é muito interessante perceber como ele usa o humor para naturalizar o olhar do outro em relação a ele, e com essa habilidade intelectual que seja, ele começa a poder fazer tudo o que uma pessoa de estatura normal ou de física normal poderia fazer. Eu conheço os diretores, o Pedro e o Álvaro, há muito tempo, desde o Prêmio Multishow de Humor, em 2012. E ali já começou a conversa sobre o filme, sobre essa ideia, e justamente levar para a tela cinema a personagem de uma pessoa anã como outra qualquer. A gente fez decupagem junto, teste de câmera, de lente, não para esconder nada ou para tentar transformar ele numa coisa mais aproximada do que seria uma pessoa de estatura normal, mas para dar um tratamento para o olhar. Qualquer movimento que ele faz em cena, para ele tem, às vezes, 2, 3 vezes o tempo que teria uma pessoa comum. Descer de uma cadeira, subir um degrau de uma escada, caminhar. Você fortalece o olhar do espectador para o personagem. E não para as dificuldades que ele enfrenta. Perceber que existe muito mais coisa sobre o deficiente do que o estigma, do que a deficiência em si. O filme nasce com a inspiração do Léo, mas o filme não é sobre o Léo. Tem várias questões. A grande amiga dele, a Lia, a Joqueta, volta e meia se mete em encrencas e ele tá lá para salvá-la. E tem a questão amorosa com a Lena, que faz ele fazer de tudo na vida, virar humorista, virar o que for preciso para conquistá-la. Não, eu tô esperando por ela. Ela combinou comigo aqui também. O filme é sobre pessoas tentando lidar com as suas diferenças, com as suas dificuldades, com as suas questões especiais e combinar isso com os sonhos. Todos eles têm sonhos muito grandes ali dentro. O olhar desse anão que transforma o olhar dessa jockey, entendeu? Ele acredita que ela pode correr, mesmo com a estatura, né? Ela não tem o perfil de um jockey clássico. Porque ele acredita, ela passa a acreditar. E essa coisa do olhar dela, que acredita que ele pode conquistar aquela moça. E porque ela acredita, ela vê a possibilidade, ele passa a enxergar também. Essa poesia, eu acho muito bonita. Você não quer ir para outro lugar, não? Um lugar que o frango custe menos que o meu IPTU? Com certeza. Ah, boa. Eu tô falando sério, custa mais mesmo. Vamos. Vamos. O homem, a natureza e a tecnologia competem por um mesmo espaço num documentário que segue os caminhos do vento.
Através dos personagens do Vale do Jaguaribe, no Ceará, o longa mostra como as transformações na paisagem afetam a maneira de viver na região. Ele só sobe em agosto, setembro e ninguém. Se chover em dezembro, aí ele para, não cai mais. As pessoas tinham o hábito de esperar pelo vento. Eles colocavam as cadeiras na calçada e esperavam por esse vento que chegava todos os dias na mesma hora. E a gente ficou 2 semanas viajando pela região, tentando conhecer, saber do vento, sentir o vento. Olha, o vento parou. A gente fez, nesse meio tempo, um curta chamado Estudo para o Vento, que é de 2011. A gente entendeu que tinha uma visão muito mais romantizada, idílica, e que, na verdade, não era daquela forma. Já não existia mais tanto isso. Teria que lidar com essa realidade em transformação. A própria ideia da cidade submersa é justamente essa transformação agindo de uma forma muito radical. O açude faz a cidade ficar submersa e aí constrói uma nova cidade, longe do rio, num modo de vida totalmente distinto do que as pessoas tinham na cidade que moravam. E agora, com esse momento de seca, o açude baixa e a cidade, de novo, começa a aparecer numa coabitação entre artifício e paisagem e natureza. Aqui seria uma porta, de um lado e de outro, você adentrar na casa. As imagens, a forma de enquadrar, acaba sendo uma marca do filme. Como que a gente filma o vento, que é um elemento tão abstrato, etéreo. O vento só é visto e ouvido quando ele toca em algo. Esse olhar termina de ser construído na montagem e na edição de som. Um plano que sucede o outro, a relação entre essas imagens e de como elas juntas vão construindo esse olhar e essa temporalidade. Esse vento, ele é para nós, né, do Nordeste, os nordestinos, por Ceará e Nordeste, ele vem dessa maneira, vem varrendo tudo. Começa agora e vai até umas horas da tarde, quando for de tarde ele para, todo dia, e vai. Ele se dirige a 800 quilômetros daqui para o final lá. 750 quilômetros, 800 quilômetros, é o Rio Jaguaribe. Um curta idealizado pelo artista plástico Felipe Matias mistura cor, poesia, dor e paixão. Os figurinos, cenários, maquiagem, toda a direção de arte funcionam também como uma instalação artística. Sair dessa, ele não sabe. Solução não há quem possa. Como exemplo, eu vou chamar o palhaço, do nome Fossa. O filme fala sobre um personagem que ele tá na fossa. Ele perdeu o grande amor da vida dele e ele vai passear por todas essas fases da fossa. Coração despedaçado de uma forma se aprecia, descobrindo nos pedaços o que então não conhecia. Felipe Matias, ele escreveu essa história, esse roteiro, e aí ele me procurou e ele já estava como protagonista desde sempre, porque a história é dele. E a gente começou a desenvolver as cenas. Ansioso e solitário de tanto que me arrependo do que fiz para esquecer o que agora está doendo. Ele tem um trabalho muito consolidado já com artes plásticas, com pinturas, que é um trabalho muito bacana, e a ideia sempre foi inserir esse material dele, né, essa criação dele, das artes plásticas no filme. Então ele assina a direção de arte com as próprias obras. Eis então que chega o momento do sentimento temido, solidão, palavra ingrata, que já vem no aumentativo. A gente tentou trabalhar com diversos campos visuais, desde o colorido ao preto e branco. A gente também tem uma parte que é o stop motion. A gente tenta usar linguagens mais atuais, contemporâneas, para contar essa história da maneira que o público se identifique e entenda, goste da história. Finalmente uma moral eu consigo enxergar nessa história de amar, na qual fui me aventurar. Quando acaba faz sofrer e arrebata o corpo todo. Mas se puder escolher, quero amar tudo de novo. Ele já foi o apresentador mais querido... Mais querido, gostei disso! Deixa vou ficar rubro. 1, 2, 3 e... Ele já foi o apresentador mais querido da galera. Ele é
Cozinheiro, ele é ator, ele é diretor, ele é cinegrafista, ele é roteirista, ele é jornalista, ele é curta-metragista, senhoras e senhores, ele é Paulo Tiffenthaler. Opa. Muito obrigada pela sua presença. Tudo. Seu nome é bom de falar, Paulo Tiffenthaler, é uma Tiffenthaler. frase. É? Vem cá, com tantas habilidades, Paulo, por onde que o cinema, o audiovisual entrou na sua vida? Você primeiro foi ator? Não, primeiro eu nasci na casa do meu pai, ou seja... tudo bem. E aí meu depois pai disso... o hobby dele era Super 8. Ah, é? Então eu tenho minha vida filmada dos 2 dias de vida Você até tá os brincando. 14 anos de idade. Sensacional, que é uma coisa super contemporânea, né? Então eu cresci com uma câmera e Super 8 em casa. E depois em casa eu passei também a ter laboratório preto e branco. Eu revelava e ampliava fotos. Com 14, 15 anos eu tinha laboratório em casa. Então pra mim a carreira de fotógrafo era a mais certa que eu ia seguir. E depois aos 20, quando eu fui pra França estudar fotografia de cinema, eu lá veio o meu santo, meu guia, me deu um tapa na cara e falou assim... Nananina, não. Pega o metrô naquela estação, salta e vai pra escola de teatro. Mas qual foi o seu primeiro curta-metragem? Eu queria saber por onde que você começou. Primeiro pela fotografia. Claro, a gente tá na revista do cinema brasileiro. Vamos falar de teatro? Não, vamos falar de teatro de cinema. também. Não, vamos falar de teatro, vamos falar de televisão, vamos falar de tudo, que aqui a gente é bem Cinema, aberto. então. Você fez muito curta-metragem? Fiz, como ator, fiz alguns. Por que você entrou na onda do curta-metragem? Dirigi 4 curtas-metragens. São 3 ficções e um documentário. O Jorjão, esse que é o documentário, ele virou um clássico na época. Ele passou em todos os festivais. Eu viajei quase 3 anos com esse filme. E já tinha feito um outro curta-metragem antes, e depois eu fiz mais 2. E o último que eu fiz foi A Peruca de Aquiles. Pois é, de onde saiu a história da Peruca de Aquiles, que é sensacional, porque ele é meio engraçado, mas ele é meio tenso. Aí tem o Cabelo, o artista plástico, fazendo um personagem maravilhoso. Eu não acreditei que Queria ser um filme de amigos, todos os meus amigos ali. Esse roteiro, na verdade, é um roteiro que eu tinha escrito com 27 anos, não vai muito tempo. E aí, em 2010, o Samir Abujan falou assim, pô, menino, cara, tô com aqui um projeto de 5 filmes que tem que se passar à noite no Rio de Janeiro. Eu falei assim, eu tenho esse roteiro. Entendi. Dei uma acertada, botei o celular, botei uma contemporaneizada na coisa e mandei, eles aprovaram, a gente rodou isso em 2 noites. Maravilhoso. E ganhou um prêmio do Festival Internacional do Rio, de curta, o melhor filme carioca. Eu sou ator de teatro, é por isso que eu tô na internet, amigo. Mano, então tu é um merda mesmo, hein, mano? Quantos anos tu tem? 34. 34, não tem nada na internet, não é conhecido. Ou tu é um ator de merda, ou tu dá de sacanagem com a gente. Você fez um outro curta também, muito engraçado, do Dado Amaral. Como é que você se vê ali? Se você... Ali, eu tô fazendo a voz de uma geração, praticamente. É total, né? O Beto teve essa ideia de fazer um filme que, na época, a crítica do Beto era essa coisa desses filmes preto e branco. Aquele filme todo improvisado, mas dentro do roteiro do Beto e do Dado. A gente fez junto, na verdade. Mais uma vez, eu não estou no festival. Nem nesse, naquele outro, nem em vários. Improvisar sem roteiro é muito ruim. Né? No Larica Total, por exemplo, era sempre improviso, mas sempre com roteiro, sempre com tema definido e sempre com piadas já meio escritas. Da onde surgiu a ideia do programa? O Larica é a ideia do Terêncio e da Adriana. Eles são casados há muitos anos, né? Eles são da madrugada, eu sou da cozinha. Mas você já cozinhava? Você tem alguma relação com cozinha? Minha família é toda de cozinheiras. Eu cozinhava igual meu pai, ou seja... Quando a gente ia pra cozinha, ela virava bateria de pintura. Na parede, no chão, na frigideira. Tudo ficava... Mas não é um programa que surgiu assim, o Paulo cozinha, ele tem essa onda, vamos fazer um programa não. Era um exército de Branca Leone. Maravilhoso. Era uma doideira. É, por isso dá certo também, era todo mundo dormia no chão junto. Era assim, era um acampamento. Era uma coisa que não dá pra repetir. Você vê que já começou a destrambelhar a cebola, né? Complicado. Porra, tá ardendo. A sétima arte ganha contornos quase mágicos sob o olhar de 2 crianças. O filme Cine Centímetro é baseado na infância do próprio diretor. Ele e o seu primo frequentavam um cinema de uma pequena cidade no interior do Mato Grosso. Dá com troco!
Pedro! Pedro! Deixa pra casa. Eu sou de uma cidade muito pequena no interior do Mato Grosso do Sul, chamado Guia Lopes da Laguna. E nessa cidade de 10 mil habitantes, quando eu era criança, existia um cinema, que era o Cine Condor. E esse cinema, para mim, era a minha forma de viajar, né? O cinema era o meu templo. E todo esse universo, que não deixa de ser onírico, né, foi construindo esse meu imaginário e essa paixão pelo cinema. Eu me lembro, por exemplo, que eu ia pro lixo do cinema pegar os pedaços de película que ficavam ali no lixo para emendar com durex e construir os meus filmes, né? Montar os meus filmes em casa e tentar projetá-los com uma lanterna ou com qualquer luz que eu tivesse. Nossa, olha só. Isso parece um carro. E uma pessoa. A gente tá quase fazendo cinema. Todo esse processo de entendimento do que era o cinema enquanto suporte e do que era o cinema enquanto arte foi moldando esse meu desejo de ser cineasta, né? Mas, por exemplo, meu primo, que era meu comparsa nessas aventuras, um dia eu descobri que ele roubava os cartazes de cinema. Então, meu tio foi levantar o colchão de casa e descobriu, assim, 20, 30 cartazes que a gente era apaixonado, tipo Planeta dos Macacos, ET, Os Trapalhões, enfim, o cinema dessa época. O que é isso? Nossa coleção. Coleção? Coleção de quê? Cinema. O roteirista, quando eu contei a história e ele se propôs a escrever, ele acrescentou outros dados ficcionais nessa história. Ele criou um encontro ficcional entre eu e meu primo, 20 anos depois, sendo que meu primo virou o pastor de uma igreja evangélica que foi instalada nessa sala de cinema onde nasceu a paixão dessas duas crianças pelo cinema. Vai levar? É claro que eu vou. É claro que o mundo muda, mas eu acho que é importante resgatar isso, e por isso eu fiz o filme, para mostrar que o cinema é, sim, um meio de arte fundamental para o desenvolvimento cultural das sociedades. A amizade verdadeira entre dois viajantes amargurados pela vida é o tema do longa de estreia do diretor Marcelo Gomes. O filme se passa no sertão nordestino durante a Segunda Guerra Mundial. O governo brasileiro decidiu declarar guerra à Alemanha e seus aliados. Cinema, aspirinas e urubus contraria os clichês ao trazer como protagonistas um nordestino tagarela e um alemão pacifista. Mas me diga uma coisa, essa sua firma só contrata alemão ou qualquer pessoa? Qualquer pessoa? Se eu quiser, eu posso pedir emprego lá? Johan leva uma vida ambulante, vendendo aspirinas. Ranulfo segue para o Rio de Janeiro como forma de escapar da miséria. No caminho, eles projetam filmes publicitários para uma população que não conhece o cinema. Na hora da dor, não perca a cabeça. Tome aspirina e mostre que tem cabeça. Nossa. Diz aqui, isso vai vender Bíblia para Satanás, meu. A fotografia explora a luz estourada e uma câmera livre, bem próxima dos atores. TRA-8 anuncia mais outra edição extraordinária. Os primeiros sobreviventes dos navios bombardeados covardemente pelos submarinos nazistas chegaram ao litoral de Pernambuco. O barco estava bem próximo da costa de Sergipe e com a bandeira brasileira rabiada. Sergipe aqui perto. É uma catástrofe sem limite e as reações aos ataques já começam em todo o Brasil. O longa fez parte da mostra Um Certo Olhar no Festival de Cannes de 2005 e ganhou diversos prêmios no Brasil e no exterior. Um filme pode romper os espaços das salas de cinema e se integrar às ruas, aos bares, aos teatros, à cidade. No longa, vencedor do Festival de Tiradentes de 2016, a experimentação é constante.
O diretor faz o registro de uma intervenção urbana com personagens que circulam entre diferentes cenários. Vamos explodir, explodir para o mundo ressurgir, ressurgir pra começar. Esse filme, ele parte de um processo teatral, do meu grupo de teatro, da Companhia Terror. A gente estava construindo um processo junto, tentando discutir a ideia de liberdade no mundo contemporâneo e, por tabela, o quanto a gente vive uma sociedade cada vez mais fascista, onde cada vez a gente tem os horizontes mais limitados, onde a gente tem cada vez menos possibilidades de construir uma outra forma de pensamento. Profanar tudo que tem de sagrado. O que é sagrado? O que é sagrado? O que é sagrado? Propriedade privada é sagrada. Isso é o que temos que fazer porque no gafanhoto temos que violá-la. Então a gente estava discutindo isso nesse processo e aos poucos a gente percebeu que a gente estava fazendo um filme. Nesse período ia acontecer a Copa e a gente achou que era um momento ideal para... Você tinha a discussão da lei antiterror, você tinha, né, toda a coisa de estado de exceção naquele momento, o exército nas ruas. Então a gente filmou, tem várias cenas documentais, inclusive na Copa. E a gente se reprimido também, né? O desespero, porque eu achava que a gente conseguiria fugir um pouco disso, se distanciar, mas não, sobrava para todo mundo. O filme, ele tem essa potência da vida mesmo, né? De a gente filmar nas ruas, de retomar uma coisa da cidade em São Paulo, né? De um cinema que não tem nada a ver com esse cinema tradicional, é uma outra coisa. Tem toda uma geração de coletivos de cinema que está começando a fazer filmes que se contrapõem ao que foi o cinema dos anos 80 e 90 em São Paulo, que pra gente é quase como se a gente tivesse um vácuo. A gente tem muita referência do cinema dos anos 70, do Carlão, do Tonati, de várias pessoas que foram fundamentais. O filme dialoga muito com esse cinema. Mas a gente tem um vácuo de alguns anos de uma falta de discussão mesmo, né? De uma ideia no cinema que eles chamam de médio, que acaba sendo médio mesmo, né? Medíocre. E acaba não tendo a potência mesmo de chegar e levar a outras ideias, a outro pensamento. Né? Como é que foi a experiência de fazer o 30, onde você teve um personagem super importante, um cara que realmente existiu, né, que foi o Fernando Pamplona, e esse retorno com o universo do carnaval e dentro de uma dramaturgia, como foi trabalhar com o Paulo Maclini e com o Matheus e foi essa ótimo. Experiência toda? O Pamplona, o Fernando Pamplona, eu já conheci do carnaval. O Pamplona tinha essa coisa erudita popular. E o Paulinho queria justamente pegar esse meu lado erudito e esse meu lado popular. Tinha outros atores, a gente fez um teste de elenco. E meu teste não é bom. Eu não faço teste, eu não sei fazer teste. Eu também não. Meus testes são sempre muito fracos, muito aquém do que eu posso chegar. Teve ator que fez um teste melhor, ele falou assim, tem um cara aqui que fez um teste muito bem. Mas é você. Maravilhoso. Bora, João. O que houve? Não trabalha mais nessa jossa, cara. Bora. Como assim, Fernando? Ô, 30, sobe aqui que eu preciso falar contigo. Trabalha mais nessa merda, não. Que é isso, Fernando? Você fez também, agora recentemente, um outro trabalho na televisão, que é o Terminadores. Terminadores, onde você é um ex-psiquiatra que ajuda as pessoas a terminarem relações, é isso? É. A história do César, que é esse psicanalista que eu faço no Terminadores, ele, psicanalista, ele foi banido da psicanálise brasileira porque ele teve uma paciente dele que se jogou pela janela do escritório dele, depois de uma consulta com ele. Por conta disso, ele vai abrir uma agência para ajudar as pessoas a terminarem seus casamentos, ou namoros, ou relacionamentos quaisquer. Você contratou a gente porque você não consegue dizer as verdades pra tua mulher. E eu, olha pra mim, sua coragem. Você tá lançando também o Roubo da Taça. Roubo da Taça. Essa história tem muito a ver com a minha relação com o diretor de São Paulo, que é o diretor do filme, Caíto Ortiz. Ele falou assim, eu tenho 2 projetos para fazer com você, eu quero fazer com você. Um é o Carvalhosa, que é um bandeirinha, e o outro é o filme do Roubo da Taça de 2h30. Isso em 5 minutos de papo num botequim em São Paulo. Que maravilha. Nota 10. E o seu personagem é o protagonista, é o cara que... É o protagonista, é o rouba a taça. E o filme estreia mais pro fim do ano. Já ganhou um prêmio agora, né? Estreou agora no South by Southwest, em Austin, no Texas. A taça ganhou o prêmio de público. Que barato. Que é o único prêmio que tem lá, na verdade. Sei. É Jurime. Vocês que roubaram a vida de mim. Vem cá, Paulo, e próximos projetos? O que você anda Próximos fazendo? projetos eu falo, só depois que eu assino. Você sabe que tem uma teoria que diz que quando você tem uma ideia, ela posa simultaneamente na cabeça de 4 pessoas na Terra. Então, ó. Eu tô com 3 projetos. Um de teatro, que tem a ver com o Larica Total. Legal. E uma série que eu tô desenvolvendo, que é um programa bem autoral. Sou eu num estúdio desse tamanho aqui,
fazendo 1000 coisas, 1000 loucuras. E uma série, que é a minha primeira série realmente minha, ideia minha. Espero que a gente consiga fechar esse assunto para esse ano. Vai fechar. Vai fechar! Vai fechar! Senão eu vou para Texas fazer Ride Horses. Tá certo, obrigada pela sua Imagina, presença aqui. Também. Foi um prazer. O prazer foi todo meu. Olha só, se vocês quiserem ver a entrevista na íntegra, entre no site revistadocinemabrasileiro.com.br. Eu deixo vocês com mais um filme de micrometragem. Até mais. Filho, a mamãe está aqui. Não vai ser fácil. Você vai precisar ter fé. Seba? Oi? Oi? Eu perdi o ônibus. Filho, a carta chegou. Que carta, mãe? A carta da faculdade. Chegou, você passou em primeiro lugar, meu filho. Você conseguiu. Parabéns, meu filho, parabéns.